Meus amigos e também minha amiga, hoje eu trago algumas notícias desse 20 de março de 2025. Dentre eles, inclusive, um vídeo da reportagem sobre uma tragédia acontecida no Rio de Janeiro, em que o piloto de um helicóptero da polícia foi atingido na cabeça pela parte da manhã numa operação policial e o seu estado é grave. Mas antes eu tenho que dizer a vocês que o Congresso aprovou o Orçamento Federal de 2025, embora que com atraso. Mas também vejam o que consta ali. Um relatório destina cerca de 50 bilhões para emendas parlamentares. E o relator se preocupou em incluir um trecho em que impede que o governo federal cancele emendas. Nem o governo e nem o Supremo Tribunal Federal. Eles já estão se precavendo. Quanto à nossa primeira-dama, já está chamando que é a Janja Tour. Recentemente ela fez aquela viagem à Itália, que aproveitou para visitar o Papa, representando o Brasil. Depois, agora está no Japão, foi 10 dias antes do presidente, depois retornará com a comitiva, mas lá no 27 e 28 de março ela vai representar o Brasil, nomeada pelo seu esposo, na França. Com certeza vai fazer mais alguma turnê. As despesas já estão decretadas. É pelo erário público, o meu e o seu dinheiro do contribuinte. Lá nos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou o congelamento de 160 milhões de euros à Universidade da Pensilvânia pela participação indevida de um atleta estudante transgênero no programa de natação e, segundo consta, um transgênero participou de uma competição feminina de natação. A diretoria diz que não havia sido oficiada sobre a proibição desta atitude. O Ener Valencia, agora aqui no nosso futebol gaúcho, atleta do Inter, em razão daquele gol que ele fez no Grenal no último domingo, foi o gol premiado como o mais bonito do gauchão. O ministro Alexandre de Moraes está pagando para ver. Ele determinou que o X e a Meta entreguem dados de contas de Alan dos Santos. Mas também uma queixa-crime contra o deputado federal Gustavo Gayer. Quem fez é a ministra Gleisi Hoffmann. Pede uma reparação de R$30 mil. Mas o Alcolumbre também diz que vai processá-lo em razão de acusar de que ele fazia um trisal entre a Gleisi, o seu esposo Lindenberg e ele. E o Conselho de Ética também deve julgar e pedir a cassação do deputado federal Gustavo Gayer. Advogados do presidente Jair Bolsonaro e do general Braga Neto dizem estar de mãos atadas e acionam a OAB contra Alexandre de Moraes. Claro que nós sabemos que aberrações existem, e muitas aberrações jurídicas, mas apelar para a OAB, eu acho que essa estratégia continuarão com as mãos atadas. O Banco Central aumentou a taxa básica de juros para 14,25%. É o maior patamar desde o governo Dilma. Mas o Fernando Haddad, como agora não é mais o Campos, não tem em quem botar defeito, porque este Galípolo, que inclusive está com uma boa média de aprovação, diferente do Haddad e do Lula. Mas ele diz que a alta dos juros ainda é culpa do ex-presidente do Banco Central, que havia sido indicado por Bolsonaro. Quando é que vai terminar isso?
Já temos mais da metade do governo e as decisões continuam cada vez pior. E quem sofre com isso é a nossa economia. É uma hipocrisia da esquerda. Mas vamos então à reportagem que eu trouxe a vocês daquele estado grave do piloto do helicóptero, mas tudo isso em razão daquela ADPF 635, estipulada pelo Supremo Tribunal Federal, em que tem que, em qualquer operação policial nas favelas do Rio, tem que serem avisados vários órgãos. Então o sigilo não existe. Mas aí está a consequência. Tomara que não seja fatal esse tiro acertado na cabeça do piloto. Vejam a reportagem. De um helicóptero da Polícia Civil foi baleado hoje durante uma operação da polícia. O Pedro Dobal já está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente. Pedro, traz mais detalhes, de fato aconteceu com esse piloto. Bom dia. Cássio, bom dia mais uma vez, bom dia a todos. Isso aconteceu agora há pouco. Ele estava participando de uma operação na Vila Aliança, na zona oeste do Rio, quando foi atingido na cabeça. Na hora, o outro piloto que estava na aeronave precisou pousar o helicóptero. Em seguida, eles foram para o Hospital Municipal Miguel Couto, que fica na Gávea. Ele segue internado na unidade, passa por cirurgia, até porque o projétil ficou alojado na cabeça. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Esse piloto foi identificado como Felipe, ele que inclusive atua na Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, uma espécie de grupo especializado da Polícia Civil. É um helicóptero da CORE, inclusive, que estava atuando nessa operação de hoje. Um helicóptero que conta com uma proteção balística, não é exatamente uma blindagem total. É uma proteção balística que é feita por meio de placas colocadas para proteger os policiais, mas essas placas elas não protegem todo o espaço do helicóptero e também não suportam todo tipo de calibre. Então, dependendo da posição do disparo, até mesmo do calibre da arma usada, o tiro pode sim ultrapassar essa suposta blindagem, essa proteção balística. Fato é que ele segue no hospital, está passando nesse momento por cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto com um estado de saúde gravíssimo. Essa operação realizada hoje, ela tinha o objetivo de combater uma quadrilha especializada em roubo de vans essas que depois eram desmanchadas para venda de peças. Operação que acontece desde cedo, a gente recebeu inclusive imagens feitas por moradores que mostram os helicópteros da Polícia Civil circulando na região, sobrevoando a região da Vila Aliança, na zona oeste, ali na região de Bangu. E a gente lembra também, Cássio, que há cerca de um mês houve um caso muito parecido, um helicóptero da Polícia Militar que foi atingido por disparos também. Nesse caso, ninguém se feriu, mas o helicóptero chegou a fazer um pouso forçado num quartel da Marinha na Avenida Brasil, principal via expressa do Rio de Janeiro. Na ocasião, era uma operação no chamado Complexo de Israel, com o objetivo de prender o Peixão Álvaro Malaquias Santa Rosa, que domina o tráfico de drogas ali na região. Quando os agentes estavam chegando perto dele, segundo a polícia, os criminosos então dispararam contra o helicóptero. Na ação de hoje, que aconteceu em Bangu, na Vila Aliança, zona oeste do Rio, o alvo era uma quadrilha de roubo de vans. Repetindo, o piloto desse helicóptero segue em estado gravíssimo e está sendo operado nesse momento. Colegas, inclusive, já se mobilizando para começar uma campanha de doação de sangue. Dentre as notícias que eu trouxe, esta última, que é a principal do nosso vídeo, mostra o que é ser policial no Rio de Janeiro. Se você critica a polícia, vá viver. Vá se inscrever e ser policial lá. Se quiser emoções fortes, perigo iminente e em todas as operações, não precisa ser mercenário na Ucrânia, porque a guerra é aqui, é a guerra urbana. E tudo graças à brandura das nossas leis e aquelas autoridades que, ao invés de proteger o policial, protegem o marginal. É sempre assim. Mas eu espero que vocês, além de assistirem o nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. Argumento existem e muitos.
Aí, se for o caso, se inscreva no canal. É Pepe Severo. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.